Paz do Senhor a todos, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 10. Eu sou o professor Márcio Antônio. Nós estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, em uma de suas congregações, no bairro do Caiuá, cidade industrial de Curitiba. O pastor dirigente dessa congregação é o pastor Walter Rodrigues de Jesus, que também é vice-presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, que tem como presidente o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E aqui na congregação, os nossos valentes superintendentes, comandantes da escola dominical, cooperador Fabiano Purcotti e cooperador Samuel de Lima, que comandam aí uma equipe de professores e secretários, levando a obra de Deus avante sempre. Fabiano, Deus te abençoe e continue nessa luta sempre, viu? A lição de número 10, dando sequência ao terceiro trimestre, a lição referente a domingo 6 de setembro de 2020, traz por título Provai se os Espíritos são de Deus. Esse assunto nós já falamos aqui nessa mesma congregação, em algumas lições passadas, já falamos sobre os falsos profetas e todo o que eles trazem de mal para a igreja e para o povo de Deus. E hoje nós temos mais uma lição falando sobre o assunto. Provai se os Espíritos são de Deus. Então, está dizendo bem claro que nós temos que provar. Veja o que o apóstolo João escreveu em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, e é o nosso texto áureo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Jesus advertiu muito sobre isso também, dizendo que os falsos profetas, as falsas profetisas, já estavam naquela época e continuam até hoje aí no mundo. Nós temos ainda a verdade prática, diz, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Discernimento espiritual é o que nós temos que orar e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê, para nós sabermos diferenciar, sabemos o que é de Deus e o que não é. Aquele que está usando o nome de Deus, mas não provém de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, eu vou abrir aqui minha Bíblia, capítulo 14, e no versículo 3 e 4, ele diz assim, sobre profecia: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então esse é o tríplice propósito da profecia: edificar. O que significa edificar? Dar crescimento, construir. Então a profecia, como dom que nós conhecemos na Nova Aliança, no Novo Testamento, é Deus quem dá, Deus capacita homens, mulheres, para que falem, tragam as profecias que Ele está mandando falar para o crescimento da igreja, do povo de Deus. O segundo propósito é exortar. O que é exortar? Exortar é ajudar, encorajar, trazer de volta para o caminho. Uma pessoa está saindo do caminho, então a profecia vem para exortar, para trazer e para encorajar a pessoa, a igreja de Jesus na terra. E o terceiro propósito é consolar, dar consolo, confortar, dar esperança. Podemos ver por aqui, por exemplo, que não tem um propósito aqui, não tem um quarto, um quinto, um sexto propósito, por exemplo, para casamento, para a compra de bens materiais, de casa, de carro e etc. Não tem. O que pode fazer sim, deve se fazer, você que pretende se casar, que vai casar, ore a Deus, peça a direção de Deus para que a pessoa com quem você se casar seja da mesma fé, tenha o mesmo ânimo, a mesma vontade que você de servir a Deus e de fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus. Mas ainda a última palavra na escolha é sua, porque quem vai ter que passar a vida toda com o cônjuge é você e não Deus. Então, fuja dessas profecias sobre casamento. Está aqui a tríplice propósito: edificar, exortar e consolar. Nós estamos estudando sobre o fato ocorrido
bem antes de Cristo, quando o povo de Israel volta da Babilônia, onde ficou 70 anos cativos, e reconstruíram o templo, nós já vimos aqui nas lições passadas, reconstruíram os muros de Jerusalém e enfrentaram todo tipo de adversidade, todo tipo de pessoas que vieram para tentar parar a obra, não conseguiram, porque eles tinham um direcionamento de Deus e foram com o propósito de fazer a obra de Deus. Eles não pararam, e esse conselho fica para nós também. Estão fazendo e vão tentar fazer de tudo para tirar o nosso foco e fazer com que a gente desacredite do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo, da salvação, do Espírito Santo, mas nós não vamos fazer isso, porque nós temos a nossa base muito bem firme, o nosso alicerce está aqui na palavra de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E quanta aflição nós estamos passando nesses dias, quanto sofrimento, mas estamos firmes porque sabemos que o Senhor está conosco. O salmista disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe, quer dizer, é possível que eu vá lá, mas ainda lá o Senhor está comigo. Então não vai ser a adversidade, não vai ser a tristeza que vai nos separar do amor de Cristo, muito menos os falsos profetas. A leitura em classe está no livro de Neemias, do versículo 6, do capítulo 6, no versículos 10 até o 14, depois 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, e 1 Coríntios 14, 29. Nós vamos ver na leitura em classe que Neemias estava trabalhando, estava fazendo o muro, estava reedificando, cercando a cidade de Jerusalém. E os inimigos já tinham feito de tudo para tentar tirar ele daquele propósito, não tinham conseguido. Então o que eles fizeram, Fabiano? Como eles sabiam que o povo de Deus acreditava em profecia, tinha os profetas, tinha Ageu, tinha Zacarias falando com eles e Deus cumprindo o que eles falavam, então o que eles fizeram? Eles subornaram alguns profetas, alguns falsos profetas, deram uma mensagem para eles e mandaram para que eles fossem falar para o Neemias. Para quê? Para tirar ele da missão, para tirar ele do propósito do serviço. Mas o Neemias era um homem de Deus, assim como nós também somos, homens e mulheres de Deus, e tinha um discernimento, olhou e viu, logo viu que aquilo não vinha de Deus. É o que ele fala aqui no versículo 10, que eu quero destacar da lição em classe, Neemias 6 e 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Aparentemente parece uma coisa boa, alguém se preocupando com ele. Vamos sair daqui, vou te levar lá no templo porque vão te matar. Mas olha a resposta do Neemias. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Aqui Neemias já percebeu que não era de Deus essa profecia, porque ele não poderia entrar no templo. Ele não era sacerdote. Ele não era da tribo do sacerdote, então ele não poderia entrar no templo. Se ele entrasse, ele morreria, ele sabia, ele conhecia a lei de Deus. E no versículo 12 ele diz: e conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim, no 5 e versículo 20, capítulo 5 e 20: não desprezeis as profecias. E no 21, examinai tudo, retém o bem. Então nós temos que estar alerta contra os falsos profetas, as falsas profecias, mas não desprezar, porque as profecias existem, são de Deus. E nós vamos ver aqui na lição como nós fazemos para julgar e por que temos que julgar também as profecias. E ainda Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 29, ele diz: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O nosso primeiro tópico dessa lição diz assim: cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas, por isso que eles introduziram pessoas ali, falso profeta, para que fosse lá para falar
trazer uma mensagem não vinda de Deus, com o simples objetivo de fazer eles parar a construção dos muros. Porque se Neemias descesse do muro, saísse do trabalho, parasse tudo, fosse para o templo, ele era o líder. Os liderados iam também se esconder. Porque é assim, o líder tem que estar na frente, o líder tem que estar no comando, animando, encorajando os seus liderados. Se ele parar, todo mundo para. Então Neemias sabia disso, sabia do propósito que Deus tinha com ele e não parou. E eu e você também temos que pensar nisso, não podemos parar. Repito, estamos num momento de muita tristeza, de muita angústia, de tudo isso, mas não pare. Ouça a voz de Deus, conheça a voz do Senhor. E você tem à tua disposição a maior das profecias, que é a Bíblia Sagrada. Leia, medite nela, dia e noite. Tenha por hábito de fazer leitura da Bíblia. Eu disse numa aula passada e repito, a Bíblia é o livro de Deus, fala de Jesus e o intérprete é o Espírito Santo. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, o Espírito Santo está do meu lado, interpretando para mim. Ainda diz assim, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E ele examinou. Ele diz, conheci que não era de Deus. Tá? Como é que a gente examina? Primeiro, tem que conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Se você não conhecer a palavra de Deus, não tiver o desejo de estudar, de guardar no coração, de aprender num culto de ensino, na escola dominical, enfim, de buscar esse conhecimento, quando o enganador vier, você vai ser enganado, porque não conhece, né? Acabei de dizer, Jesus disse, no mundo tereis aflições, e tem gente por aí trazendo essas mensagens que nós não temos que passar por aflição. Ora, então se Jesus falou que nós temos que ter aflição, nós temos que ter, não tem outro jeito, nós estamos no mundo. Mas ele também disse, tenha bom ânimo, porque ele venceu. E aí nós entendemos que se ele venceu, ele também vence por nós. Mas que tem aflição, tem, que tem tristeza, tem, que tem decepção, tem, tudo isso existe. Mas nós não estamos firmados nessas coisas. Nós estamos firmados em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos lá, ainda no primeiro tópico, é isso. Neemias tinha o dever de examinar, ele examinou, descobriu que não era de Deus e continuou a obra, não parou para ficar dando atenção, e nós não podemos parar para ouvir esses paroleiros, fofoqueiros que querem trazer só confusão para a nossa vida e para o reino de Deus, com o objetivo de prejudicar a gente. Depois que se você tiver prejudicado, eles não voltam mais para te atender. Uma das coisas também que nós temos que entender e prestar atenção é que todo dom, Deus é maravilhoso. Jesus salva a gente, Jesus tira do charco, do lodo, do pecado, coloca o seu sangue no nosso sangue, nos dá vestes novas, nos dá cântico novo, nos coloca sobre uma rocha que é Ele mesmo, para que façamos a obra dele. Nos coloca sentado entre os príncipes, nos coloca transmitindo o seu evangelho para toda a humanidade. Mas nós temos que entender que nós não passamos de servos, somos servos. Então todo dom que Deus dá, que Deus te deu, o dom que você tem, esse dom serve para edificar a igreja, esse dom serve para o outro, não para você. O dom que Deus me dá não é para meu benefício, é para o benefício da sua obra, da sua igreja e das pessoas que estão na igreja. Então, tem muito profeta que até começa bem, muitas pessoas começam bem, Deus dá um dom maravilhoso, eles começam bem, mas o problema, Fabiano, é que vem o orgulho, e daí eles começam a querer ser senhores dos outros e não mais servos. E Provérbios 16, 18 diz que o orgulho anuncia a queda, precede a queda. Então, quando está vindo o orgulho, logo virá a queda. Não esqueça que nós somos servo, e servo serve, não é servido. Nós precisamos entender isso. Todo dom que Deus dá é dele, e quando Ele quiser tirar, Ele tira, porque foi Ele que deu. Então não esqueça, faça a obra de Deus como você tem sempre feito, agradeça a Deus por isso, mas Ele é o dono da tua vida e do teu dom. No tópico
2 diz assim: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, aqui conta o relato do tempo está no livro de 1 Reis, capítulo 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel que estava junto ao altar, queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá a cinza, e a cinza se derramará. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a mão sobre o altar, ordenando que o prendessem o homem de Deus. Todavia a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída. Então veja, a profecia, quando é de Deus, se cumpre. O profeta profetizou, o rei não poderia estar ali queimando o incenso. O rei quis impor a sua autoridade humana de rei, mas o Senhor penalizou ele na hora, mostrando que a palavra era dele. A ordem de Deus para o profeta era que... Nós temos mais uma passagem também, Fabiano, de um outro profeta também, que saiu, Deus deu uma ordem para ele ir numa cidade, levar uma mensagem lá para aquela cidade. E a ordem de Deus era que ele não parasse no caminho, não comesse e não bebesse nada naquele lugar, voltasse pelo mesmo caminho. Porém, um desses falsos profetas que nós estamos estudando, ouviu falar que estava vindo um profeta jovem lá com a mensagem de Deus. Foi ao encontro desse profeta e falou para ele que ele podia ir na casa dele, e já tinha entregue a mensagem mesmo, fosse lá e comesse. O profeta no começo relutou, disse: não é essa ordem que eu recebi. Aí ele usou um argumento que muitos estão usando, viu, Fabiano? Ele disse que foi um anjo que mandou ele, foi um anjo que veio e mandou. Aí o moço não soube ter o discernimento certo, aceitou a proposta, falou: se é um anjo, então tá bom, vou lá. Foi lá na casa do rei, desse profeta velho, alimentou-se, bebeu água. Deus não gostou daquilo porque ele desobedeceu, e no caminho de volta um leão matou o profeta novo. Então morreu porque desobedeceu. Deus falou: vá, não fale com ninguém no caminho, entrega a mensagem e volta. Ele parou, conversou, falou demais e acreditou que tinha um anjo. Não estou desacreditando, eu sei que tem anjos existem sim, a Bíblia prova isso, mas eles estão a serviço de Deus para o que Deus quer que eles façam e quando quer, não ao nosso bel prazer, não para intimidar as pessoas, não para enganar, não para iludir. Isso não é papel de servo e de serva de Deus. Ainda temos aqui nos dias de Jeremias também havia os falsos profetas, e enfim, sempre houve, né? No Antigo Testamento, depois nós vamos ver no Novo Testamento também. Aqui no Novo Testamento nós temos aqui o caso que Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira, nas cartas que João escreve no Apocalipse. Havia lá, está aqui na lição, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por esse ter permitido que uma mulher por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Então, tem muita coisa que está acontecendo no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, que não passa de operação de falso profeta e de demônios, porque eles fazem isso, eles podem fazer isso, mas a vida dessas pessoas que estão fazendo tudo isso não condiz com a palavra de Deus. Então esse Jesus falou que se conhece pelo quê? Pelo fruto, né? Então veja,
tá falando uma coisa, mas a Bíblia diz outra. E estão fazendo estrago aí, milagres e mais milagres. Mas pela palavra de Deus, isso, primeiro, que não ficará impune, e segundo, que não provém de Deus. Então, todo cuidado é pouco. Por isso nós temos a mente de Cristo e nós temos a palavra de Cristo. Vai para a palavra de Deus, fica nela. Cuidado com as facilidades, muito fácil, demais, cuidado. Eu conheci um caso de um moço que, numa dessas profecias, falaram para ele que ele tinha, Deus estava chamando para ele fosse trabalhar num campo missionário, aqui mesmo no Brasil, num estado brasileiro. E ele era meu vizinho, Fabiano, conheci muito bem ele. Aí ele precipitou-se, vendeu tudo, saiu do emprego, a esposa também, e foram para essa tal cidade. Não deu nada certo, deu tudo errado. Algum tempo depois voltaram, não tinham nem casa mais para morar, porque o dinheiro foi tudo gasto. Por quê? Porque Deus não estava naquele negócio. Se Deus te chamou, você que está assistindo essa aula agora, você tem uma chamada de Deus na sua vida, tenha calma que no tempo certo acontece. É Ele que dirige, é Deus que dirige, é Deus que vai te levar para onde Ele está falando. Mas tenha calma, não saia por aí precipitado, vendendo, fazendo as coisas correndo. Não, espera, Deus chamou, Ele que sabe. Esse negócio de tempo, idade, nós somos humanos que olhamos para isso. Deus não. Olha Moisés 40 anos no deserto, 40 anos treinando lá com as ovelhas do sogro, trabalhando, nem sonhava, nem imaginava o que ia acontecer com ele. Depois mais 40 anos guiando um povo pelo deserto. São 80 anos ali de serviço. Mas também, veja o caso de Estevão, o diácono Estevão. Pregou uma mensagem e foi morto. Por quê? Por amor ao Evangelho. Então, o tempo, quanto tempo você vai trabalhar, eu vou trabalhar na obra, é Deus que sabe, Ele que sabe. O importante é nós sermos fiéis a Ele e continuarmos servindo a Ele de coração, com toda a fidelidade, se preparando, vai se preparando, porque vai chegar o momento em que Deus vai precisar de você. E se você estiver preparado, Ele vai te usar, tenha certeza disso. Mas não se precipite. Não vá atrás de conversa, não vá atrás de propostas. Cuidado com as chamadas, vem para cá, sabe aquela chamada? Vem aqui que eu te arrumo. Não force a porta. Não force, espere a porta abrir. A porta vai abrir, Deus abre. Não force. A chamada verdadeira de Deus é aquela chamada que Ele chama, Ele capacita, Ele põe o desejo para a gente estudar. É claro que quem vai ter que se debruçar nos livros, na Bíblia, sou eu, estudar. Mas o Senhor está direcionando. Aí depois sim, Ele te coloca lá e diz, agora você vai fazer o meu trabalho. Mas não force nada, não vá atrás da facilidade, não existe facilidade, viu? Quem tem chamado de Deus não anda de um lado para o outro, não anda de igreja por igreja não. Fica na tua congregação aí, se serve a Deus aí, fica aí. Se você acha que não está tendo as oportunidades que merecia ter, fica quieto aí que vai aparecer as oportunidades. Obediência. Primeiro passo para se ter uma boa chamada de Deus é ser obediente. Obediente a Deus, obediente à sua palavra e obediente às lideranças eclesiásticas, ou seja, o pastor da igreja ou quem está que está comandando aquele trabalho que você está fazendo. Não fica pulando de igreja em igreja não, porque lá onde você vai, é ser humano que está lá também. Vai dar o mesmo problema, não vai dar certo. E às vezes, muitas vezes, você ainda vai levar problema lá para aquela igreja, que não tem, você vai acabar levando. Então fica no teu lugar aí, não vai atrás de falso profeta não. Não vai atrás dessas conversas. Deixa Deus te preparar que Ele te chama. Lembre-se que eu falei, Estevão pregou uma mensagem só e morreu, mas nós lembramos dele até hoje, está registrado aqui na Bíblia. Ainda nesse assunto, vamos lá no quarto, ainda no segundo, né? Nós estamos aqui, falou da igreja lá, que tinha essa profetisa, que fazia uma confusão danada. Aí diz, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de línguas e interpretação por meio
de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. É bom lembrar que dom vem do alto, dom vem perfeito. Todo e qualquer desvio ou erro que tenha na aplicação desse dom é por conta minha, do portador. Eu recebi o dom e nunca por parte do doador, que é Deus. Então Deus dá o dom, agora eu tenho que saber usar esse dom. Como disse, usar para a igreja e também usar dentro das minhas limitações. Não adianta eu querer parecer mais do que eu sou, mais do que aquilo que eu sei, não vai dar certo. Uma diferença também do dom e do fruto. Mas a necessidade do fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo dá uma lista do fruto do Espírito, começando pelo amor. É esse fruto que vai ser gerado. Então a diferença é que o dom vem pronto, o fruto é gerado. Então o fruto eu preciso contribuir para que esse fruto seja gerado. E o que vai levar para o céu, o que vai levar para o céu, o que vai nos dar salvação é o fruto, e não os dons, e não a profecia. Os dons são necessários sim, precisamos para melhor fazermos a obra de Deus e para a nossa própria edificação, mas o que vai nos levar ao céu são os frutos, e quem tem o fruto, quem está gerando esse fruto, sabe também como usar os dons. Dom usado sem fruto é um desastre, é uma tragédia. Precisamos do fruto. Todo dom de Deus usado sem amor, Fabiano, é inútil, porque o amor é tudo. O amor precisa. O apóstolo Paulo disse ainda que ele fosse queimado em praça pública, se ele não tivesse amor, nada daquilo valeria, seria só um espetáculo vazio. Então, nós precisamos entender isso. Temos que ter o fruto, né? O amor, o domínio próprio, a temperança, enfim, todo o fruto do Espírito, para que possamos usar os dons do Espírito, porque nós vamos precisar de amor, nós vamos precisar de compaixão, misericórdia. Jesus olhou certa vez para os judeus fazendo sacrifício, aquela agitação lá em Jerusalém, e disse: ó Jerusalém, se vocês soubessem, misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, eu quero que vocês sejam cheios de misericórdia com os seus irmãos. Não adianta ter sacrifício, tem que ter misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia todos os dias. Então, use o dom que Deus te deu. Se é profetizar, profetize. Se é ensinar, ensine. Se é falar em línguas, fale. Se é interpretar, interprete. Se é o dom da sabedoria, o dom da palavra, enfim. Mas nunca esqueça que você é servo e tenha misericórdia. Tenha misericórdia, porque você também precisa de misericórdia. O próprio Salvador falou isso. Jesus falou: tenha misericórdia, para quando você precisar, também alguém tem misericórdia de você. O nosso quarto tópico é isso? Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Como eu disse, o dom é perfeito, mas quem recebe é falho. Então, por isso que é preciso julgar a profecia. Julgar a profecia não é desprezar. Julgar se está de acordo com a palavra de Deus. E uma das formas também de julgar, Fabiano, é esperar. Se for de Deus, acontece. Se não for, vai se perder por aí. Não faça nada daquilo e você não tem certeza, está na dúvida. Deixa Deus falar, deixa Deus usar você mesmo. Ele te usa, Ele vai conversar com você e vai te mostrando as coisas, Ele vai abrindo os seus olhos. Em Mateus 7, 21, capítulo 7, versículo 21, Jesus falou sobre os falsos profetas muito bem. Ele disse que naquele dia, no dia do julgamento, muitos vão chegar e dizer: Senhor, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu preguei, no seu nome eu fiz milagres, no seu nome eu fiz coisas sobrenaturais. E o que ele vai responder? Apartai-vos de mim, maldito, porque vocês não guardaram. Você fez tudo isso, mas não guardou minha palavra, não guardou meu mandamento. Então, só é possível nós identificar o falso conhecendo o verdadeiro. Se você não conhecer o verdadeiro, que é a palavra de Deus, você também não vai saber identificar o falso.
Certa vez Paulo e Silas estavam numa cidade, Fabiano, Atos 16 conta isso, né? E saiu uma moça, todo dia de manhã eles saíam para orar, para ir para a sinagoga, para ir orar, e aquela moça saía dizendo atrás deles, né? Esses são homens de Deus, são homens que pregam o evangelho, trazem o reino até nós. Ela não estava falando, era uma verdade que ela estava falando, porém quem estava comandando a boca dela era o pai da mentira, o diabo. E Paulo, percebendo isso com discernimento espiritual, expulsou aquele demônio. Então, seria uma coisa boa. Parecia uma coisa boa, não parecia? Mas não era. Era uma lisonja de Satanás, para tentar tirar o foco, para tentar Paulo e Silas começar a ter orgulho, né? Olha, nós somos mesmo aí, ó. O povo está reconhecendo, eu sei que eu faço. Aí, ó, quando o eu começa a aparecer, a queda está próxima, viu? Quando o pregador começa a dizer, eu ganhei tantas almas para Jesus, cuidado. Nem a dele ele pode ganhar, quanto mais dos outros. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos com a soberba, com o orgulho, porque é isso que leva à queda, não tem outro jeito, isso não agrada a Deus. Nós temos que ser humildes, ter a humildade de reconhecer que se sabemos alguma coisa, vem de Deus. Então Jesus deixou alertado sobre isso, e nós devemos também julgar as profecias, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa, para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo, quando o profeta Natan entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra. Então, o que está dizendo aqui? Às vezes a pessoa conhece a tua vida, sabe o que está passando, aí vem e fala em nome de Deus. Não é errado você chegar e dizer que Deus vai ajudar a pessoa, que Deus vai fortalecer ele. Deus vai fazer, mas é você falando por você. Agora, não usar o nome de Deus, né? Eis que te digo isso, isso, isso. E aí não vai acontecer, e você sabia. Daí a pessoa, nossa, como Deus... Não, ele sabia a tua vida. Principalmente aí, Fabiano, com essas redes sociais aí, ó, as pessoas pegam tudo que está acontecendo e aí vão lá e vão profetizar. E a outra pessoa que não tem discernimento nenhum da Bíblia, não tem conhecimento bíblico, vai achar que é Deus que está falando. E não é. E geralmente é para te prejudicar, pode ter certeza. E Deus nunca fará isso. Deus não faz isso. Então nós temos que julgar as profecias. Não julgue o profeta, mas a profecia. E um dos julgamentos que tem que fazer é esse. Primeiro, está de acordo com a palavra? Está indo de encontro à Bíblia? O Espírito Santo não é espírito de confusão. Se a Bíblia diz uma coisa, como é que aqui está dizendo, a pessoa está dizendo outra? E segundo, se for de Deus, vai acontecer. Fica tranquilo. Se for de Deus, vai acontecer no tempo dele. E se não for, vai se perder por aí. O quinto tópico diz, como devemos julgar as profecias? Examinando as escrituras, como eu falei, né? Nós temos que examinar, está na Bíblia, está de acordo com a palavra de Deus, tá, então nós vamos acreditar, e mesmo assim vamos esperar, porque o tempo que vai se cumprir é Deus quem sabe. Por isso nós precisamos de cautela, já falei isso aqui e vou repetir, porque é um assunto muito importante, e está acontecendo muito no mundo e no Brasil, então nem se fala. Cuidado com as exigências proféticas. Deus não faz exigência para ninguém. Cuidado. Se é para violar o teu corpo, o teu casamento, a tua vida social, material, cuidado com isso. Isso não vem de Deus. Cuidado. Vai para a palavra de Deus. Converse com pessoas que você considera pessoas idôneas, pessoas que você olha e percebe que aquela pessoa tem um caráter diferente. Vai conversar com ele. Peça a Deus que Deus manda a pessoa certa para você, mas cuidado, principalmente se tratando aí de finanças, de dinheiro, essas coisas, cuidado, que você nunca mais vai ver acordo do teu bem, viu? Cuidado. E não é Deus que está falando, não, é a pessoa que está pedindo. Outras vezes, já aconteceu até comigo, já chegaram até para mim, Fabiano, perguntando se eu tinha uma palavra, o que Deus estava mostrando. E eu fiquei até embaraçado, porque Deus não estava mostrando nada. Eu falei, Deus está mostrando que Ele é muito bom e misericordioso e que você precisa dEle.
E se você recorrer aos pés dele, ele fala com você, não precisa eu falar. Mas eis a oportunidade para o espertalhão. Está aí, ué. A pessoa vem pedir para você. Você pode falar o que você quiser e a pessoa vai acreditar. Por quê? Por desespero e por negligência à Bíblia Sagrada. Principalmente crente. Eu estou falando para as pessoas que já estão no meio. Não faça isso. Leia a Bíblia. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa também. Cuidado para quem você conta os seus problemas familiar, conjugal. Tome cuidado. Porque os falsos profetas estão por aí. Mas os verdadeiros também. E eu estou do lado dos verdadeiros, porque eu estou aqui, ó, a palavra de Deus. Fabiano, nós aqui do Veracruz, né, Fabiano? Os professores, nós estamos lutando sempre levando a palavra. Nós não inventamos nada, está na Bíblia, nós só falamos o que a palavra de Deus fala. Então é um alerta que nós fazemos para tomar cuidado, para que você não venha a desanimar. Quantas pessoas estão paradas aí na caminhada porque prometeram muita coisa para ele, que Deus não prometeu nada, mas a pessoa prometeu e não se cumpriu nada e ele abandonou Jesus. Se você está nessa situação, volte correndo para Jesus, porque ele é o único que não te fez nada de mal. E tenha mais, sabedoria da próxima vez. Então, examinando as Escrituras, através do dom de discernimento de Espírito, sim, esse é um dom que nós temos que buscar do Espírito Santo, para nós ter o discernimento, a separação de olhar e saber que aquilo não é de Deus. A profecia se conhece pelo seu sabor também, diz aqui no terceiro subtópico. Aqui está falando daquela passagem lá também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Daí está fazendo a passagem lá de Juízes, né, do Shibolete e Sibolete. Lá. Um falava uma língua, outro falava outra. E ali morreu muita gente, porque chegava lá na beira do rio e eles falavam, diga Sibolete, eles não conseguiam falar. Então, tem muita gente falando uma coisa e vivendo outra. Então, preste atenção nessas coisas também. E repito, Deus não pede nada daquilo que é impossível para ninguém. E Deus não constrange ninguém também. E não vai pedir coisas para você fazer, que seja afronta à tua família, enfim, nada disso. Deus é um Deus de paz, de ordem. E Ele não vai fazer nada disso. Quem faz isso é o Deus desse século, com D minúsculo, que é Satanás. Aí, chegando ao final da nossa lição, nós temos aqui na conclusão: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Desse modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. E se essa pessoa for humilde, tiver mesmo desejo de servir a Deus, ela vai compreender que ela, quem sabe por uma emoção, ou também por um mau ensinamento que teve, e vai voltar atrás, vai se arrepender e vai ser uma bênção na mão de Deus. E se ela já tiver tomado pelo orgulho, ela vai fazer o que muitos fazem: abrir o seu próprio ministério, a sua casa, né? Casa de oração. E aí é um perigo, viu, gente? Um perigo. A Bíblia fala dos ranchos de profeta. Cuidado com essas coisas. Porque, repito, a obediência é o primeiro distintivo do cristão. A primeira marca do cristão, do cristianismo, é a obediência. Então, se uma pessoa não é obediente ao seu pastor, não convive com os irmãos da sua igreja, com os obreiros da sua igreja, ele não consegue conviver, ele está isolado lá na casa dele, dizendo que está todo mundo contra ele, tem que tomar cuidado. Não é obediente, não é humilde. O obediente e humilde, ele percebe que está errando, nós somos falhos, podemos errar, mas ele volta atrás e entra no caminho certo. A Bíblia diz que nós temos que abandonar os maus caminhos. E mau caminho são coisas que acontecem. De repente, nós somos iludidos por uma coisa, achamos que está certo, mas aí Deus manda alguém idôneo falar com a gente tem que entender que Ele está falando para o bem e voltar atrás. Não mudar de igreja, sair para outra congregação, para incomodar outro pastor lá. Tá? O bom crente, Fabiano, ele trabalha na igreja e não dá trabalho para a igreja.
ele não dá trabalho para o pastor, ele trabalha em prol do reino de Deus e para o seu pastor. Mas tem que reconhecer e ficar firme, e Deus vai usar corretamente. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas. Por meio delas que quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitemos o que não veio de Deus. Nós temos podemos fazer isso, né? Nós podemos entender o que é bom, aprender. Eu, na minha caminhada aí de fé, Fabiano, os ensinamentos, já tive pessoas que me ajudaram, chegaram e falaram: olha, é assim, eu estava, quem sabe, um pouquinho empolgado ali e tal, e as pessoas e eu tomei aquele conselho, e graças a Deus estou cada dia aprendendo, cada dia mais, com humildade, com respeito a todos e sendo servo. Nós temos que ser servo de Deus, não adianta, ou somos servos ou não somos servos. E quanto à profecia também, Deus te deu o dom, Deus dá o dom de profecia. Nós já falamos aqui que no Novo Testamento é diferente do Antigo. No Antigo Testamento, um profeta tinha um ofício, ele acordava profeta, dormia profeta, ele era um profeta de profissão. No Novo Testamento não, é dom é dádiva, é presente. Então Deus pode dar o dom de profecia para todos aqueles que estão buscando, mas use corretamente, não esquecendo nunca que você e eu somos vaso de barro. Agora, o conteúdo que está dentro de nós, esse é excelentíssimo, é sagrado, que é o que vem do Espírito Santo de Deus. Para concluir, por sermos de origem pentecostal, cremos nos dons que o Senhor Jesus reparte com a sua igreja através do Espírito Santo, mas também cremos que o Senhor elevou a sua palavra acima de tudo, conforme está no Salmo 138, versículo 2. Devemos ter a mente de Cristo, obedecer aos ensinamentos do Mestre e andar como ele andou, a fim de discernir mediante a Bíblia nossa fonte primária de autoridade, que está acima da razão, da experiência e da tradição. Só assim poderemos julgar se uma profecia é verdadeira ou falsa. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, vai estar sempre em primeiro lugar, sempre a palavra de Deus, sempre a Bíblia. A Bíblia é o nosso filtro, passou por aqui, então pode ser aplicado. Que Deus abençoe a todos. Mais um ótimo assunto, tratando aqui sobre ficar alerta, ficar, sempre ligado em tudo, fazendo aquilo que vem de Deus e tendo aquilo também que vem de Deus para poder repartir com as pessoas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.